Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Hello, Seekers. Então, como é que estamos? É verdade, já não passava aqui há coisa de muito, mas mesmo muito tempo. Não vou sequer procurar aqui a quantidade de tempo que estive fora. O que interessa é que estamos de volta. Mas isto merece quase aqui com uma justificação e um disclaimer aqui a tudo, que foram momentos complicados, honestamente. Tudo se passou no meio desta pandemia e tudo, eu cheguei a um ponto em que entrei quase aqui num colapso em toda a minha cabeça e tive que fazer uma pausa quase que em tudo e tem sido complicado voltar ao ativo outra vez. Houve muita coisa que se passou no meio desta pandemia e tudo mais, e que agora aos poucos vai-se começando a recompor. E com isto voltamos aos nossos episódios, não é? Aqui ao nosso podcast, em que honestamente eu tinha saudades. Eu gosto muito e é uma coisa que me faz bem, é falar sobre Harry Potter, sobre o mundo mágico, é uma coisa que eu gosto, e houve também muita coisa que eu queria mudar no registro do podcast, e uma delas é esta que eu estou a fazer agora, que é ter um registro muito mais livre. Eu acho que fazia anteriormente o podcast com um tema, mas era feito quase um roteiro, um roteiro não, desculpa, isso é o brasileiro, um guião, e eu seguia o guião muito a fundo, ok? E eu sentia-me quase um robô a debitar informação, e acho que colocando um bocadinho de mim dentro do conteúdo e também aqui a falar com vocês, acho que dá uma perspectiva mais verdadeira de efetivamente, neste caso, a pessoa que está por detrás do podcast. E acho que isso eu fiz, por exemplo, nas nossas lives que nós tínhamos no Instagram. E até mesmo dentro das lives na Twitch a jogar Harry Potter, acho que era muito mais eu e muito mais natural, e acho que vocês gostavam mais, pelo menos vamos fazer assim, eu gostava mais daquilo que estava a fazer quando era efetivamente eu a fazê-lo, ok? E eu como pessoa, e não espécie de um robô ali a debitar informação e a querer ser politicamente correto em tudo e dizer as palavrinhas todas direitinhas e por aí fora. Porque honestamente eu posso vos dizer, um episódio que durasse tipo 30 minutos anteriormente, eu cortava os as que eu fazia no pensamento, cortava aqui uma coisa ou outra que tivesse ficado mal, estão a ver? Que ficou maldita, tipo, tudo isso eu chegava e cortava, porque não podia, não achava que o episódio ficasse bonito ou com qualidade, e acho que fica muito melhor, a meu ver, quando eu me expresso de forma mais livre. E até consigo fazer mais piada, porque eu sou uma pessoa que utiliza muito o humor no que toca ao discurso normal, e acho que isso traz um extra bom para quem ouve, porque torna as coisas muito mais leves, muito mais divertidas, muito mais entertainment, do que propriamente o estar ali a debitar informação por debitar e por aí fora. E acho que foi essa uma das coisas que eu queria mudar em todo este meu registro no que toca ao podcast, porque eu quis fazer um podcast por ser um registro diferente e não, por exemplo, ir para o YouTube. Não estou a criticar quem o faça, porque honestamente é uma plataforma como outra qualquer para partilharmos e fazermos conteúdo sobre isto, sobre o mundo mágico, mas acho que não me colocaria nessa situação por gostar eu próprio de ser diferenciador nesse sentido, ok? Como eu já disse, não estando aqui a criticar nem a menosprezar ninguém que o faça, porque desde que o façam e vos faça bem, é o que interessa, ok? Por isso, eu sempre gostei deste registro e quis fazer este registro por ser uma situação que não há, ou há pouquíssimas coisas neste tipo de formato, e é o que eu digo, acho que estava a ficar um bocadinho preso e não estava a gostar de fazer pelo registro que eu estava a querer imprimir anteriormente. Mas pronto,
ano novo, registros novos, não é? E com isso vamos voltar aqui. Opa, eu não vou prometer aqui uma assiduidade como eu tinha anteriormente, de semana a semana, ok? Eu vou comprometer-me a pelo menos 2 episódios por mês, ok? Vamos fazer aqui um género de trato de 15 em 15 dias, ok? É só mesmo porque eu tenho uma vida que, a nível de trabalho e a nível pessoal, porque tenho outras coisas para além do meu trabalho e que me ocupam muito tempo e muito a minha cabeça mesmo, e eu acho que é mais seguro nós comprometemos aqui com 2 por mês, ok? Vamos fazer aqui um quinzenal, vamos assim considerar, porque assim eu tenho tempo de pensar no tema, de escrever sobre aquilo que eu quero falar, de retirar tópicos, retirar informações e ser mais leve para mim do que estar a fazer as coisas à pressão e ter a pressão de fazer as coisas porque eu me comprometi. Porque, opá, da minha personalidade já, eu sou uma pessoa que quando eu me comprometo, eu tenho que o fazer, ponto. Se eu não o fizer, esqueçam, a minha cabeça entra em colapso completamente e eu fico louco quase, ok? Por estar a falhar, por não estar a cumprir com aquilo que eu disse que ia fazer e por outras coisas, opá, eu cobro-me muito nesse sentido, por isso vamos colocar aqui este compromisso, ok? Mais reduzido, mas com qualidade, em que eu estou bem e pronto. Neste caso aqui sou mais confortável nesse registro e também com este método assim de 2 em 2 semanas fico mais soltinho, ok? Fico mais soltinho, tenho mais tempo a investir na qualidade dos episódios no que toca até mesmo a piadas e por aí fora que uma pessoa possa fazer para aliviar isto tudo e também a reunir mais informação até e a estruturar melhor as coisas. Então, para voltar, ficamos com um Q&A. Eu tinha pedido durante a semana passada no nosso Instagram, que se ainda não segues e se és novo aqui no podcast, segue-nos, ok? Segue-nos não, eu tenho muito este hábito de dizer segue-nos, não é segue-nos, é segue-me, ok? Porque isto é um projeto unipessoal, ok? Sou o único aqui, para já, por isso segue-me, ok? Segue-me no Instagram, em snitch.cast. Por lá podes acompanhar tudo aquilo que nós fazemos. Lá estou eu com nós, pá. Isto está complicado, gente. Peço imensa desculpa pelo termo nós, enquanto devia ser eu. Para veres e ficares sempre a par de tudo aquilo que eu faço aqui no podcast e todas as novidades, quando é que são lançados, quando é que não são. E eu gosto de fazer algumas dinâmicas, não tenho feito porque tenho andado um bocadinho off, mas tudo aquilo que é novidades e por aí fora que há de leaks, de filmes, de séries, tudo relacionado com o mundo mágico, eu quase sempre estou em cima do acontecimento e consigo partilhar sempre e pedir a vossa opinião e fazer uma interação engraçada com vocês. Neste caso aqui, eu tinha, como eu vos tinha dito, pedido para vocês fazerem perguntas, ok? No Instagram, em 2 boxes que eu coloquei. Desde já agradeço a toda a gente que colocou as suas perguntas e que incentivou às mesmas, ok? E vamos começar então com a primeira pergunta, que foi do Filipe24 Trindade. Já agora um grande obrigado ao Filipe, porque tem acompanhado sempre tudo aquilo que nós fazemos. Quando digo nós, não estou a falar assim de esquece, nós, todos os conteúdos, todos os criadores de conteúdo de Harry Potter e de Mundo Mágico, eu geralmente vejo sempre por lá o Filipe, e é muito importante nós termos este tipo de comunidade em que acompanha não só mas acompanha de todos e vai apoiando todos à sua maneira e com a sua disponibilidade, mas vai sempre estando lá, e isso é muito bom. Então vamos começar com a pergunta aqui do Filipe, ok? Quando voltam as lives? É assim, Filipe, honestamente, eu não sei qual das duas é que estás a falar, porque nós temos aqui 2 projetos dentro do Snitchcast, que era as Snitch Lives e as lives na Twitch com o auxílio, vamos assim considerar, dos jogos de Harry Potter. É assim, a Snitch Live tem uma componente que é muito mais entertainer, ok? No que toca a fazer espécie de um talk show, ok? Agora o Instagram finalmente consegue nos dar mais do que uma slot para colocarmos pessoas a falar connosco, que era uma coisa que nós, antigamente, quando eu digo nós agora eu estou sempre com esta coisa do nós,
mas o nós era mesmo nós criadores de conteúdo, eu, a Joana da Magical Me, o Rodrigo do Pottergraphy, a Anitta e por aí fora. Nós tínhamos muito essa situação, que nós queríamos fazer uma coisa, se calhar queríamos estar 3, 4 pessoas a falar ao mesmo tempo, e o Instagram não deixava, só deixava 2 pessoas, e se bem se recordam e se estiveram presentes nas lives anteriores, eu fazia com 2, 3, 4 convidados, o que seja, mas era um de cada vez, eu não conseguia ter mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, o que agora é possível, e a Joana parece que adivinhava, porque a Joana já em lives anteriores tinha, e eu também tinha essa ideia, de fazer com que a Joana, mesmo que não fosse convocada, fosse uma co-host minha. Ok, era eu e a Joana, vamos assim considerar, eu como main figure e a Joana como minha sidekick, mas claro que teria intervenção e que teria relevância aqui no meio do talk show, vamos assim considerar que era aquilo que nós fazíamos. Mas era uma coisa que a Joana e eu já tínhamos até falado sobre isso anteriormente, já o ano passado, que depois foi-nos possível com esta nova vertente do Instagram, em que nos permite fazer mais do que são 2 pessoas, neste caso são 4 pessoas, não é? Que tu podes colocar agora em conversa, em simultâneo, que por acaso, e já agora faço já aqui a promoção, que é a Bia, sim é que é, e a Anitta estão a fazer lives agora. Não tenho uma data específica, não é de semana a semana, mas eles estão a fazer um torneio, como foi agora lançado também na HBO, The Hogwarts Tournament, acho que era assim, Tournament of Houses, exatamente. E elas fizeram um género desse mesmo registro e aplicaram no Instagram. Eu acompanhei as 2 lives e participei na primeira que foi feita, que foi uma espécie de uma introdução aos 20 anos da magia, em que foram ali 2, 3 horas, já não me recordo muito bem, mas foram muito bem passadas mesmo. E desde já parabéns a toda a estrutura que elas fazem, porque vocês podem não se aperceber, mas efetivamente aquilo dá muito trabalho, e eu sei porque também já fiz algumas, e principalmente o registro que elas estão a fazer agora, que é com perguntas em que não é suposto serem perguntas normais, ok, ou aquelas mais conhecidas, em que elas têm que dar a volta a filmes, ver certas coisas e por aí fora, que têm que pesquisar. Todo esse trabalho é de valorizar, e desde já dou os parabéns às 2 pelo projeto e pela iniciativa, que está muito, mas mesmo muito, muito bem feito. Pena a minha concorrente Slytherin não ter passado contra o Rui, o Príncipe Misterioso, mas pronto, opa, passou o Príncipe Misterioso e passou na última eliminatória. Foi a Flying Fox contra o Rodrigo, o Pottergraphy, e passou o Rodrigo. Por isso temos o Rodrigo contra o Rui na final, que ainda não anunciaram quando é que vai ser, mas certamente que o irão fazer. Por isso, muita atenção ao Instagram, porque eu certamente também irei partilhar esse anúncio. No que toca às lives na Twitch, Filipe, é assim, honestamente, eu queria voltar, mas eu tenho que ter tempo para as fazer. Porque é assim, o conteúdo, para ser bem feito, tem que ser sempre feito a um fim de semana, que quando as pessoas podem, têm mais disponibilidade para estar em casa à noite, e por aí fora. Eu não vou estar a colocar numa situação em que vou fazer lives a meio da semana, porque também não era bom para mim, porque não tenho tempo durante a semana para o fazer, mas acho que nem era benéfico para vocês, porque durante a semana toda a gente está ocupada com o trabalho, com fazeres de casa e por aí fora, mas se calhar, por exemplo, uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, há sempre aquele tempinho extra em que nós podemos passar ali mais um bocadinho à frente do computador, porque podemos deitar um bocadinho mais tarde, porque não trabalhamos no dia a seguir, porque é fim de semana, ou o que seja, e acho que é possível nós fazermos. Atualmente, com o meu horário de trabalho, é possível nós voltarmos. Eu só tenho é que voltar a configurar tudo outra vez como eu tinha, mas é uma coisa que eu gostei mesmo de fazer, e principalmente porque já não jogava jogos há muito tempo, e jogos no seu todo é uma coisa que sempre me fascinou desde miúdo. Eu sou muito ligado a jogos, seja eles computador, PlayStation, o que seja. O mundo gaming em si, eu sou uma pessoa que sou muito ligada a esse mundo, e acho que foi uma interação muito, mas mesmo muito engraçada que nós tivemos quando estávamos a jogar aquilo. Mas sim, elas irão voltar. Eu só tenho que me organizar, porque tenho que ter algum tipo de estabilidade na minha rotina para conseguir garantir aqui essa situação. Como eu já disse anteriormente, eu não gosto de estar a dizer, olha, vamos ter uma live por semana, dia X, hora X, e depois, passado tipo 2 semanas, o meu horário mudar ou alguma coisa mudar e eu não poder fazer porque tenho evento
um evento, porque tenho coisa X para fazer ou coisa Y para fazer e depois falhar, ok? E eu tenho que me organizar primeiro, tenho que ter aqui alguma estabilidade na minha rotina para conseguir garantir isso e ficar tranquilo, porque eu não gosto de falhar, ok? Por isso, acho que elas irão voltar, mas neste caso aqui com tempo com brilho a fazer as coisas. Agora, fizeste-me essa pergunta, fiquei com vontade de organizar uma Snitch Live. Opa, não sei, eu tenho que ver isso, tenho que organizar bem, até porque agora temos um registro novo que dá para colocar mais pessoas, por isso temos que pensar isso melhor. Passando então aqui à segunda questão, que também é do Filipe. O Filipe foi uma das pessoas que fez mais do que uma pergunta, ok? Por isso, quando eu meto uma caixinha de perguntas, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. 10 perguntas, façam 10 perguntas. Não quer dizer que eu as responda todas, mas podem fazer as 10 perguntas, ok? Que depois eu vou selecionar as melhores, não é? As que acho que iriam ficar melhor aqui para irem a podcast, ok? Então, a pergunta que o Filipe fez foi: achas que o Harry Potter queria matar o Voldemort ou prendê-lo? Filipe, eu acho que a intenção mesmo do Harry era matar o Voldemort, porque o Voldemort é como eu considero como uma barata. O Voldemort ele sobrevive a tudo, e ele tinha 7 oportunidades para o fazer, porque ele criou 7 Horcruxes, mesmo para isso, para sobreviver no mínimo, não é? 7 vezes sem morrer. Mas eu acho que sim, é assim, a forma como tudo acontece, e a história leva-nos mesmo para que haja esse momento final em que o Harry tem mesmo que derrotar o Voldemort, e acho que não era com o Voldemort preso, como aconteceu por exemplo com o Grindelwald, que isso iria acontecer. Atenção, são 2 vilões completamente diferentes. Acho que o Voldemort é muito mais sedento de sangue do que, por exemplo, o Grindelwald. Acho que o Grindelwald era mais político, nesse sentido, ele pretendia ser o maior de todos, mas ele tinha uma vertente muito mais política no que toca ao querer ganhar o poder. E o Voldemort não, o Voldemort queria ganhar o poder mais à base do sangue, não é? Da morte, do medo e tudo mais, e isso acho que caracteriza os 2 vilões. Se repararem, Grindelwald ficou preso e o Voldemort foi morto. É para termos aqui uma distinção do tipo de vilão que estamos aqui a lidar. Isto é a minha opinião, claro. Pode ser que vocês tenham outra, ou que tenham argumentos para sustentar outra situação que também sejam válidos. Esta será a minha opinião. Acho que o Voldemort teria mesmo que morrer, e teria que ser pelas mãos do Harry, por toda a conjuntura de eventos que houve, em que o Voldemort matou os pais do Harry, a família toda do Harry quase foi morta pelo Voldemort. O Sirius foi morto pela Bellatrix, que estaria aqui, entre aspas, a trabalhar para o Voldemort. Por isso, eu acho mesmo que sim. Acho que o Harry pretendia mesmo matar o Voldemort, e acho que houve muito alívio quando o Voldemort morreu. Acho que foi um alívio não só para ele, mas para toda a gente do mundo mágico. Houve aquele alívio. Foi uma coisa que, honestamente, acho que ficaria melhor em cinema, da forma verdadeira que as coisas aconteceram, do que provavelmente aquela fantochada que fizeram no final. Mas pronto, opa, é o que é, não se pode fazer nada, porque os senhores já fizeram e não se pode alterar o passado, não é? Porque senão eu dizia-lhes. Mas pronto, neste caso aqui, essa resposta está dada. Vamos passar então aqui para a terceira pergunta, que é daqui da nossa Patififas, que é a Patrícia, que também é, como o Filipe, uma espectadora assídua de tudo aquilo que é conteúdo de mundo mágico. E desde já também agradeço à Patrícia e a todos aqueles que o fazem, porque são eles que nos fazem a nós, criadores de conteúdo, sobre o mundo mágico, continuar e a ter mais ideias e a ter aqui uma interação mais engraçada. Mas a pergunta da Patrícia não foi diretamente para Harry Potter. Isto é, a pergunta da Patrícia foi: sem ser Harry Potter, és mais da Marvel ou da DC? Ora então, para todos os ouvintes que gostam de todo este mundo, não é? Aí desta cultura da Marvel e da DC, tenho uma péssima notícia para vocês. O Miguel não é ligado a nada que seja Marvel ou DC. Atenção, eu tenho muitos amigos meus que o são e que são fanáticos, precisamente por Homem de Ferro e por aí fora, e já quase que me fizeram entrar nesse mundo. Atenção, e eu acho que entrando nesse mundo, porque tenho que retirar aqui quase 3 meses sabáticos para ver tudo aquilo relacionado com Marvel e DC que há em filmes e coisas do género,
E eu acho que se entrasse por esse caminho, eu acho que ia gostar. Porque há certas coisas, como por exemplo o Homem de Ferro e por aí fora, que já vi alguns filmes, claro, não vou dizer que não vi, mas não é uma história que eu acompanho, atenção, não estou a dizer que nunca vi um Homem de Ferro, já vi, ok? Só que não é uma coisa que eu acompanho, e sei que existem filmes para acompanhar, que são género de franquias individuais que depois se juntam todos nos Avengers, ou o que é, peço imensa desculpa de estar aqui a dizer o que é, mas pá, não tenho grande ciência sobre isso. Neste caso aqui, acho que se entrasse por esse mundo, iria gostar. Só que me está a gostar aqui ter a coragem de entrar para o mundo e ter que despender do meu tempo pessoal, que é curto, mas que dava para fazê-lo. E é que ainda por cima eu sei que se vir o primeiro, o segundo, o terceiro e começar ali a entrar naquela vibe, e eu sou aquela pessoa que cola muito rápido em séries e por aí fora, eu devoro tudo. Eu sou aquele típico binge-watching que existe, que eu só paro quando aquilo acabar. Por isso, eu tenho medo de entrar nestes dois mundos, por esta mesma razão, de começar e depois, nunca mais acabar e ser sempre a seguir e neste caso, desistir do mundo durante uns 2 meses só para ver Marvel e DC. Mas é isso. Basicamente, eu não sou fã, atualmente. Neste caso, não tenho grande história para contar sobre isso, porque nunca entrei dentro desses dois mundos, ok? Espero um dia vir a fazê-lo, mas ainda não. Pronto, é neste caso aqui, passando então para a quarta pergunta. Miss Sleepy.Heart, já agora quem não conhece, grande artista mesmo, já vi trabalhos dela mesmo sobre Harry Potter incríveis, por isso quem não conhece, por favor, de passar no Instagram para seguir e para também adorar o trabalho que fazem por lá. E neste caso aqui a pergunta foi Malfoy Family, foi só isto. Ok, eu não sei se isto é uma sugestão para um tema de um episódio, porque eu também andava a fazer, anteriormente até comecei com a família Weasley, mas também tinha outras já feitas sobre as famílias do mundo mágico. Eu até disse que ia fazer aqui espécie de uma série, não é? Dentro do podcast com isto, que é falar sobre as famílias, a história sobre as mesmas e por aí fora. Mas sim, eu irei fazer um episódio só sobre a Malfoy Family, ok? Mas a minha opinião, honestamente, vai muito de encontro àquilo que nós vemos em todos os livros, que é, por um lado, um Draco que é muito corajoso e ao mesmo tempo um Draco que toma as atitudes mais cobardes em certas situações, mas ao mesmo tempo as mais corajosas noutras, e que honestamente o facto do Draco ceder à vontade dos pais de ser um devorador da morte e andar sempre ligado a esta situação, eu acho que o Draco é diferente do pai. Acho que o Draco sai mais à mãe do que propriamente o pai. O pai era mais um indivíduo que procurava poder, que procurava luxúria, não é? A visibilidade de ser rico e, neste caso, um puro sangue, não é? E acho que o Draco foi muito influenciado pelo pai nessa maneira de ver as coisas, mas quando começou a crescer e começou a perceber que efetivamente era mau aquilo que estava a acontecer, eu acho que o Draco teve esse pensamento, e repara-se ali, principalmente nos últimos 2 livros, ou 2 filmes, o que queiram dizer, que há ali quase que uma consciencialização do próprio Draco que aquilo estava errado e que não era suposto irmos por ali, e isso vê-se na altura que ele está, por exemplo, para matar o Albus Dumbledore. Existem vários pontos dentro da história que eu considero que o Draco é muito corajoso por estar a aguentar uma situação, porque é assim, o Draco, muito provavelmente por ele, se calhar nem era um devorador da morte. O Draco só o fez porque ele só tinha essa opção, porque se ele não o fosse, ele morria e ele mataria com essa decisão muito provavelmente o resto da família. Okay? A Narcisa e o Lúcio, de certeza que se o Draco não alinhasse, vamos assim considerar, nesta aventura de ser um Death Eater, eles iam acabar por morrer. Então, eu considero até mais que o Draco foi corajoso, no sentido em que ele tinha um medo, um horror pelo Voldemort, e mesmo assim continuou e deu essa esperança à família de continuar a viver com a aceitação de ser um devorador da morte. Mas sim, assim, eu gosto do Draco. Pode ser uma unpopular opinion, mas
é a minha opinião, é o que é. Mas sim, obrigado pela tua pergunta. E já sabe, não se esqueçam de passar no Instagram da misssleepy.heart. Não é .heart, é .heart. Ok? Não é .heart de coração, mas heart de artista, ok? De arte, ok? Neste caso aqui, vamos então à quinta pergunta. Qual é o teu primeiro contacto com o mundo de Harry Potter? Esta pergunta foi feita pelo The Whispering Pop. Já agora também, muito obrigado pela tua pergunta. E também é outro fã do mundo de Harry Potter e também um espectador e um ouvinte assíduo de tudo aquilo que é conteúdo de Harry Potter. Epá, eu peço desculpa, eu estou aqui a abrir a garrafa d'água. Parem só 2 minutos também. 30 segundos. É que isto é tudo muito agir. Mas isto, estes momentos eram os momentos que eu cortava anteriormente. Quero eu beber água e por aí fora. Porquê? Porque isto é muito agir, mas eu já vou em 25 minutos de gravação e estou a falar quase que sem cortes, não é? Isto está sempre a rolar. Por isso eu tenho que ir bebendo água, porque a minha garganta fica seca. Está bem? Por isso, olha, bebi água. Pronto, neste caso aqui, vamos então passar à quinta pergunta, e já fiz, foi do Whispering Pop, e peço desculpa se estou aqui a pronunciar o nome de forma errada, ouvi agora a minha pronúncia e não me soou da melhor forma, mas caso esteja errado, corrige-me nos comentários, tanto do YouTube como do Instagram, que deixo sempre lá um post relacionado ao episódio, para vocês poderem fazer os vossos comentários e dar as vossas opiniões também lá. Qual é o teu primeiro contacto com o mundo de Harry Potter? Esta pergunta foi respondida, e eu volto a responder, não tem problema completamente nenhum, mas era sempre respondida nas minhas lives, no Snitch Live, porque era sempre a primeira pergunta que eu fazia aos meus convidados, e tornou-se ali um modo para depois a conversa desenrolar. Mas a minha, e eu já tinha dito isto anteriormente, foi com a minha prima, já agora, a minha prima Cláudia, se estás a ouvir este episódio, um beijinho para ti, está bem? Eu duvido que estejas a ouvir, porque felizmente é uma das muitas profissionais de saúde que nos está a ajudar no momento de pandemia como este, não é? Por isso o tempo é escasso, infelizmente, na vida desta jovem portuguesa, não é? É o que é. Mas neste caso aqui, foi com ela. Eu recordo perfeitamente de ter os meus 7, 8, 10 anos, mais ou menos por aí, e ver o primeiro filme que eu vi foi, e recordo-me perfeitamente disto, foi o Câmara dos Segredos, e foi em casa dela, neste caso em casa do meu tio, que eu vi, fiquei, e lembro-me de ter ficado logo a gostar de tudo que relacionava a Harry Potter, principalmente naquela fase final com a espada do Godric Gryffindor e tudo mais. Foi uma coisa que me cativou muito e eu fiquei sempre com aquilo. Depois a partir daí, esqueçam, foi sempre, ok? Depois vi o primeiro, joguei, ainda me lembro de jogar jogos para a PlayStation 1 em casa dela, na PlayStation dela, e passar aquilo tudo e por aí fora. São recordações mesmo de uma infância que foi a partir desse momento que houve ali um cliquezinho para eu gostar de alguma coisa e acompanhar algo desde sempre. Depois desta introdução que ela me fez e depois de eu ter começado a gostar de tudo aquilo que é Harry Potter, a partir daí acho que não perdi nenhum filme no que toca às estreias. Inclusive até cheguei a ir a uma estreia com ela, acho que foi do Half-Blood Prince, que fui com ela, em que ela foi ver a segunda vez. Ela já tinha visto a primeira, só que eu era puto na altura, devia ter pai os meus 13 anos, e minha mãe dizia não podes ir sozinho ao cinema, não é? Coisas de mãe, é o normal. Então ela pediu à minha prima para ir comigo, só que a minha prima já tinha visto, mas ela gostava tanto, ou mais do que eu, então o que é que ela fazia? Fui ver uma, também vou ver duas, também não há problema nenhum com isso. E eu acho que foi de Half-Blood Prince, eu não tenho a certeza, mas eu tenho quase a certeza que foi este filme. E pronto, foi por aqui que começou toda esta aventura, vamos assim considerar, de gostar de Harry Potter. Foi mesmo daí, foi ela que me colocou este bichinho, e depois eu só li os livros quando eu tinha 15 anos, e também era ela que os tinha e eu li todos por ela. Ainda estou à espera da coleção que ela tem dos livros de Harry Potter, que seja passada para mim no testamento quando ela bater a bota. Estou à espera do testamento dela, como o Harry e o Ron e a Hermione tiveram à espera do testamento do Alves, não é? Espero que esses 7 livros, Cláudia, se me estás a ouvir, que fiquem para mim no teu testamento. Obrigado. Mas pronto, foi por aí que começamos então aqui esta aventura pelo mundo mágico em tenra idade, e foi a partir de um familiar próximo, mas acho que quase toda a gente, pelo menos pelas
histórias que eu tenho ouvido, até mesmo fora de criadores de conteúdo do mundo mágico, é muito daí, é um primo, um irmão, um tio, uma tia, qualquer pessoa, um amigo que o fez ver a primeira vez e pronto, pá, aconteceu que depois nunca mais conseguiram sair deste mundo. Muito obrigado pela pergunta, novamente. Vamos então à sexta pergunta da nossa Anitta dos Pops. Já tinha feito promoção ao conteúdo desta senhorita anteriormente aqui. Acho que foi na nossa primeira pergunta. Acho eu. Foi na primeira pergunta, mas volto a fazer. Sigam a Anitta dos Pops no Instagram e o lado pop da Bia também, para acompanharem toda esta dinâmica nova que elas estão a criar com os torneios entre casas, não é? Torneio de conhecimento geral de Harry Potter. E claro, vão lá e participem também, porque o chat está sempre a ser movido pelas perguntas destas duas senhoras e está sempre ao rubro por causa disso, ok? O que eu acho que, atenção, deveriam ter a opção de dar disable no chat aos concorrentes. Eu sei que isto, pelos vistos, não aconteceu no Rodrigo e na Flying Fox, mas acho que, não sei se existe, acho que elas deviam poder controlar isso, porque é mau. Imaginem, estás a fazer uma pergunta, não é? E a pessoa está a pensar na resposta, se calhar olha para o telemóvel e vê o chat e há alguém a responder. Isso pode influenciar, seja para confundir a pessoa, porque as pessoas podem estar a dizer a resposta errada, não é? O que também já aconteceu, mas também pode estar a acontecer o contrário, que é a pessoa não saber a resposta e, pá, por qualquer razão olha para o telemóvel, alguém escreveu lá a resposta e dá-lhe assim um clique e diz, era esta a resposta, olha, a resposta é esta. E se calhar não veio dela, percebes? O conhecimento veio de um terceiro e a competição fica injusta nesse sentido, ok? Mas, opá, isto óbvio que não é para ser totalmente justo, porque isto não é uma coisa de vida ou de morte, mas tornaria aqui a situação mais justa, mas opá, elas não conseguem ter controle, o Instagram não dando, opá, temos que acreditar na seriedade das pessoas que estão dentro do torneio, não é? Visto que, e eu também já falei sobre isto na live delas, acho que isto aqui é tudo feito. É tudo feito porque, curiosamente, as casas, cada uma delas é as casas que vão chegar à final. A Bia é a Hufflepuff e quem é que chega à final? A Hufflepuff. A Anitta é Gryffindor e quem é que chega à final? É a Gryffindor. Pois é. E depois dizem, nós temos aqui uma caixinha de Ferrero Rocher. Desculpe que já estou aqui a fazer patrocínio até à caixinha. Sem nada. E balancei aqui os papéis. Quem é que me garante a mim que os papéis não diziam todos a Hufflepuff ou que os papéis não diziam todos Gryffindor? Por acaso, não é verdade, porque na live que eu participei eles tiraram os 4 papéis diziam coisas erradas. Mas eu sou um espectador que estou do lado de fora, logo eu posso dizer isto. Se estiver dentro da estrutura não posso porque tenho que defender a estrutura, mas estando de fora posso criticar. Estou a brincar, não critiquem estas coisas porque as pessoas fazem isto for free e não têm que andar a levar com cenas dessas porque nem faz sentido, ok? Isto é um momento mais um bocadinho aqui humorístico. Ok? Então, vamos à pergunta que a Anitta fez. Que é a nossa pergunta número 6. São 7 perguntas, porque são 7. 7 é número mágico em Harry Potter, logo tinham que ser 7 perguntas. Logo, neste caso aqui, ela perguntou: o que é que achas do leak da Ariane? Achas que vai aparecer nos segredos de Dumbledore? Ela está-se aqui a referir a Animais Fantásticos, não é? E os segredos de Dumbledore. Honestamente, ela quando me fez esta pergunta, eu perguntei-lhe qual leak, porque eu não tinha visto ainda, mas supostamente apareceu uma imagem de uma jovem, não é? De uma jovem bastante nova, onde indicariam que seria a pessoa que estaria a personificar e que iria ser a atriz que iria fazer de Ariana Dumbledore neste filme. É assim, que eu acho que isso vai acontecer, até porque já tínhamos falado aqui de uma teoria, não é? Do Credence, ser o Obscurious que estava na Ariana, não é? Que depois foi transformado com a Pedra Filosofal e blá blá blá. Se queres saber mais, vai ao nosso podcast e podes ver lá no episódio. Esperem aí 2 minutos que eu estou a ver qual é que é. Ora então, episódio número 11, será Credence? Será que o Credence é mesmo um Dumbledore? Será que sim, será que não? Vão ver a minha opinião e a teoria, que não é minha, mas eu apoio fortemente, que é dos Super Carlin Brothers e que são um canal de YouTube que tem muito conteúdo sobre isto e que é muito bom. Os gajos são muito bons nisto e eu gosto muito de os ver. Respondendo então aqui à questão da Anitta. Se eu acho que sim, porque primeiro ponto, existe uma fotografia dela com um figurino, ok, de uma indumentária que ela tinha, que era muito semelhante
à roupa que a Ariana tinha no retrato em casa do Aberforth, que para quem não sabe é o irmão do Albus Dumbledore, e neste caso aqui eu penso ser ela. E isto só vai comprovar ainda mais a nossa teoria, ok? Mas sim, eu acredito que isto vai aparecer em Segredos de Dumbledore. Está a ser um hype muito grande e muito bem feito pela Warner, ok? E em Abril vamos ter novidades. Okay? Em Abril, já está marcado, acho que é para dia 13 de Abril de 2022. Já não vai haver mais atrasos. Já não vai. Ai, que lindo, Miguel. Tu estás lindo depois de passar 35 minutos a falar aqui que nem um comboio. Lembras-te de mandar esta do vai. Como eu estava a dizer, vai ser lindo. Está um hype muito grande e muito bem feito pela Warner. E a meu ver, vai ser um filme que vai virar a chave para quem não gostava de Fantastic Beasts. Joana, pois, neste caso aqui, para as pessoas que não gostavam de Fantastic Beasts, vão passar a gostar, porque é verdade, vai haver aqui a meu ver, vai haver aqui um separar de águas, em que o primeiro filme foi muito Fantastic Beasts, era muito Newton, é muito Monstros Fantásticos, tinha tudo, e agora vai começar a encarreirar ali para uma batalha de Dumbledore Grindelwald, eu sei, mas se calhar este sempre foi o plot, não é? Para toda esta saga. Óbvio que vai sempre haver animais fantásticos, animais novos, e o próprio trailer já nos deu novos animais. Mas os fãs de Harry Potter não podem ficar tristes por já não haver, não haver tantos monstros fantásticos. Porque efetivamente, se pensarmos bem, desde o primeiro filme que nos dá o plot para isto. Por isso, esta sequela, não é? Esta prequela de Harry Potter, vamos assim considerar, vem toda sobre o Dumbledore versus Grindelwald, ok? Nós temos que aceitar isto, é o que é contado aqui de uma forma diferente, não é da perspectiva do Dumbledore, não é da perspectiva do Grindelwald, é da perspectiva de um terceiro elemento, que é o Newt Scamander, e que tem toda uma nuvem especial à volta dele, não é? Com o Jacob, com a Tina, com a... Olha, eu esqueci-me do nome. É a Tina, é o Jacob e falta a mulherzinha do Jacob. Epá, eu estou a ver a cara dela e não me estou a lembrar da senhora. Olha, eu vou aqui pesquisar, eu peço imensa desculpa, estou a fazer isto em pleno coisa, não é? Em pleno episódio, mas isto tem que ser pesquisado. É Queenie, nossa senhora, a Tina é que se foge do trailer e eu esqueço-me da Queenie, que foi a mais badass que apareceu naquele trailer, que também é outra coisa que eu vos digo, é que este trailer, já não vi um trailer do mundo mágico tão bom quanto este há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Este trailer foi muito, mas mesmo muito bom. Muito, mas mesmo muito bom, repito outra vez. Mas sim, acredito que ela vai aparecer, a Ariana Dumbledore vai aparecer em Fantastic Beasts, e vamos ter um grande de um filme. E eu espero muito bem não estar a dizer isto e o filme ser uma autêntica bosta, porque se for, eu vou ficar muito triste, ok? Mas vou ficar mesmo muito triste. E pode ser que aconteça coisas em Abril com o mundo mágico em Portugal. Depois nós vamos discutir sobre isso e ainda estamos a averiguar coisas, até tenho que voltar a tocar nesse assunto para ver o que é que vai acontecer, mas pronto, pode ser que aconteça uma coisa especial, ok? Muito obrigado pela tua pergunta, Anitta. Vamos então passar à sétima e última pergunta. E de quem mais, quem menos do que a Joana, da The Magical Me, a nossa co-host, futura co-host em futuras lives no nosso Instagram, no Snitch Podcast. A Joana questiona-me isto, conta-nos um episódio engraçado que tenhas tido. Joana, é assim, eu não sei, não sei se estavas a par do conteúdo deste Instagram e desta caixinha de perguntas, mas a pergunta em si era sobre o mundo mágico, não é? Curiosidades, preferias, opiniões. E tu vais-me perguntar, conta-nos um episódio engraçado que tenhas tido. Achas isto bem, Joana? Vamos ter aqui 30 segundos para refletir sobre isso. Não vamos ter 30 segundos, porque eu não posso gastar 30 segundos assim à toa. Mas se pudesse, gastaria-os a pensar nesta pergunta que fizeste. Mas pronto, eu pensei com muito amor e carinho na tua pergunta, Joana. E por acaso tenho, porque eu fiquei recentemente infectado com Covid. Felizmente correu tudo bem, toda a gente da minha casa ficou, porque neste caso o meu irmão mais novo trouxe o bicho cá para dentro e toda a gente ficou, não correu nada mal.
E eu consegui fazer uma coisa, que foi, passado muitos anos de eu tentar convencer o meu irmão a introduzir-se neste mundo, eu consegui convencê-lo quase que com um blackmail, não é? Aqui de género, pá, ou vemos isto ou não fazes. Basicamente foi isto que eu fiz, foi verdade. Pá, coagi uma pessoa, mas coagi para o bem. Coagi para o bem da comunidade mágica, porque temos mais um fã, não é? O miúdo viu e começou a gostar. Opá, uma história engraçada que tínhamos tido nesta nossa jornada de uma semana e meia, porque acabamos ontem de ver os filmes todos, porque entretanto eu só comecei a ter esta ideia de lhe apresentar os filmes, porque eu era o irmão que dizia, não, tu antes de ver os filmes, quero que leias os livros, quero que tenhas uma experiência diferente da minha. Isto também nós já falamos, eu e a Joana, numa Snitch Live, isso eu lembro-me perfeitamente. Nós já falamos sobre isto de compararmos fãs de Harry Potter, do género, pessoas que leram primeiro os livros e depois viram os filmes, versus pessoas que primeiro viram os filmes e depois leram os livros. E acho que seria uma situação muito mais engraçada ele ler os livros primeiro, porque não tinha noção de nada, não tinha noção de como é que era Hogwarts, ia tudo surgir da imaginação dele. Mas pronto, ele ainda não é um fã e eu honestamente só tenho a coleção em inglês, e pôr um miúdo com 14 anos a ler em inglês é complicado. É complicado. E porque a minha versão portuguesa desta coleção está toda na minha prima, não é? Na prima que eu falei há pouco. Por isso, Cláudia, se estás a ouvir isto novamente, deixa-me isso na tua herança, ou se quiseres dar antes, como prenda de anos, faço anos no final do ano. Por isso estás à vontade, não me importa que já tenham sido usados, mas têm valor sentimental e ficavam bem aqui na minha shelf de Harry Potter. Só estou a dar a dica, não quero não quero que, não é, que te sintas obrigado a dar, mas se desses, não é? Era bom. Então pá, eu fiz isso, fiz com que o meu irmão visse os filmes, acabamos ontem de ver Talismãs da Morte parte 2 e ele gostou muito, e a história engraçada que eu tenho com toda esta jornada com o meu irmão foi o meu irmão não saber ainda muito bem os nomes das personagens, então descrevia-as com aspectos físicos. Então vamos imaginar o seguinte: eu perguntaria ao sujeito que é meu irmão, não é? E questionava-lhe assim: sabes quem é esta personagem? Ou neste caso, sabes quem é que vai aparecer a seguir? E ele dizia-me assim: aposto que é a Rosinha. Vamos dar-lhes aqui 10 segundos para vocês tentarem entender quem é que é a Rosinha. Pois é. A Rosinha quem é que é? A Rosinha é nada mais, nada menos do que Dolores Umbridge. Ao que eu me parti a rir. Porque o tom de fofo que ele disse, a Rosinha, e eu penso, querido companheiro, estás a meio do filme da Ordem da Fênix. Meio não, estamos a quase a início. Tu ainda não viste nada, lindo. Ainda não viste nada. Ela tem tudo de fofo como da pior pessoa do mundo que tu possas imaginar. Mas o tom fofo da inocência de dizer, pá, a Rosinha vai aparecer agora. É o meu colega, se tu soubesses no final do filme. E depois esta Rosinha ficou, não é? Já quase como piada. Porque ele próprio também diz, fogo de Rosinha ela não tem nada. E não tem nada. Atenção, só tem mesmo de aspecto. Pronto, isto foi uma história engraçada que se pôs nesta semana, porque para nós que conhecemos a história versus alguém que está a conhecer, ter o tom fofo dizer Rosinha para a Dolores Umbridge, é muito bom, mas mesmo muito bom. Pronto, esta foi se calhar a minha história engraçada, ok, que possa ter tido. Acho que não tenho assim mais nenhuma no que toca ao mundo mágico de eu ver ou ter acontecido algum tipo de peripécia no que toca aos filmes que eu ver ao cinema ou algo do género. Acho que não. Por isso, vamos dar aqui por terminado este episódio do Snitchcast. Agradeço a toda a gente que esteve connosco e que vai estar connosco de agora em diante no nosso Instagram. Se não segues, volto a repetir, não há problema nenhum, eu faço free promotion às minhas próprias redes sociais, não há problema nenhum. Snitch.cast no Instagram. Nós também estamos no Spotify, no YouTube, caso não tenhas possibilidade de ter o Spotify, tens no YouTube, também tem lá, o episódio é só de áudio como este, vai ter a capa, entre aspas, que eu faço para o episódio, e fica só com o áudio também, é exatamente igual ao Spotify, não tem versão vídeo, mas era uma questão, por acaso era uma coisa que faço-vos a pergunta: vocês gostariam de ter uma versão vídeo deste podcast? Por exemplo, eu estou a gravar atualmente numa setup normal, com o meu ecrã, com o meu microfone, tudo igual, mas gostavam que eu colocasse género de uma câmera e gravasse num ângulo enquanto eu estou a falar para aqui, para vocês
Porque imagina, eu faço muitas expressões faciais enquanto estou a falar e acho que ficaria engraçado, mas ao mesmo tempo eu deixaria de estar a fazer um podcast, ou não, neste caso aqui é só um conteúdo feito numa plataforma diferente em que tem o vídeo, não é? Seria um videocast, seria um complemento ao podcast. Não sei, o que é que vocês acham? É que depois eu também começo a pensar nisto e eu penso logo assim, eu tenho que pôr aqui uma câmera, tenho que pôr um ângulo bom, depois tenho que meter um cenário engraçado, porque não faz sentido estar a pôr um conteúdo visual que não seja apelativo e que seja engraçado e que tenha aqui a referência a Harry Potter. Fico lá a pensar nisto, ok? Por isso. Mas digam, neste caso aqui nos comentários, ou do YouTube ou do Instagram, das duas plataformas que vocês preferirem, se gostavam que eu tentasse perceber se era execuível fazermos este tipo de episódios, mantendo tudo igual, ok? Mas no YouTube ter aqui a componente visual, ok? E termos esse conteúdo diferente nesse sentido. Era uma questão engraçada de se fazer. Mas o problema aqui é o que eu digo. É o Miguel aqui a pensar, feito um louco, como é que poderia fazer isto tudo acontecer e blá blá blá, as chaquetas. Mas pronto, se vocês alinharem nisso e eu conseguir arranjar aqui forma de o fazer, era engraçado, era funny. Por isso, volto a repetir aquilo que disse no início. Vamos tentar aqui assumir um compromisso de 15 em 15 dias, ok? Para estarmos aqui soltinhos e sem pressão e felizes para fazer isto, porque sem isso não se consegue fazer nada direito. Por isso, vamos apontar aqui de 15 em 15 dias. Este episódio vai já sair este sábado, ok? E durante a semana eu vou colocar uma caixinha de perguntas, quero que tenha a mesma afluência ou até mais do que teve este Q&A, porque ainda houve algumas perguntas que tiveram que ficar de fora, porque eu quis mesmo colocar aqui a marca das 7 perguntas, porque acho que se fizermos mais Q&As, é giro ficarmos sempre com as 7 perguntas, porque tem aquele número mágico, não é? Já agora, quem não viu pode verificar o significado mágico que o número 7 tem no YouTube da The Magical Me. Eu não me recordo ao certo qual é o nome do vídeo, mas é um dos mais recentes. Isso eu tenho quase a certeza absoluta porque vi e gostei muito. Já agora quem quiser ver esse conteúdo também tem no próprio do YouTube, a The Magical Me, a Joana, com essa mesma explicação. E pronto, eu acho que é tudo da minha parte. Temos tudo feito, anúncios dados, está tudo direitinho, não está? É desta que me vou embora, mas também é aquela coisa, já não sei despedir-me. E atenção, como é que eu vou largar aquela mágica frase que eu tinha, não é? Não sejam locartos, usem máscara, quando a pandemia acabar. É uma coisa que também me mete muita pressão, que é, qual é que vai ser a minha frase de fecho quando esta pandemia acabar? Isto é o Miguel a dizer assim, por favor, pandemia, não vás embora, porque senão não tenho frase de final para o episódio do podcast. Estou a brincar, vai embora, por favor, para podermos fazer episódios de podcast presencialmente com outros criadores de conteúdo, o que era bastante engraçado. Não é pandemia. Pois, já ando a dizer isto há mais de 1 ano e meio e tu ainda não te foste embora. És uma cola do caraças, pá. Mas pronto. Tirando estes assuntos menos bons daqui, foi um gosto. Agradeço a toda a gente que teve a ouvir este episódio de regresso do nosso podcast. Espero que se tenham divertido, que é isso que importa em tudo isto. E já sabem, não sejam low cards. Usem máscara. Nox.